Oi, gente, boa noite. Boa noite. Boa Tudo noite, bem? querida. Boa noite. Tudo ótimo, tudo em paz. Cheguei meio atrasada aqui, correndo em casa, mas tá bom. Te aguardamos. Bom, sempre feliz de estar aqui com vocês. Igualmente, querida. Hum. Então, a gente vai começar com o Guru Yoga. Etu Dewa Chempe Podra Udrincensa La Mala Sensu Tempare Po Che Nyora Ange Che Parge Gelo. A coroa na minha cabeça, o palácio da grande bem-aventurança, rezo a ti, benevolente lama raiz. Ó precioso, conceda minhas bênçãos de reconhecer a minha verdadeira natureza como Buda. Então, a gente está fazendo uma série de vídeos com o Tenzin Wangyal Rinpoche, e que é uma série chamada Poder de Cura da Sua Respiração. E a gente está na meditação 9, que seria a meditação sobre a dissolução do ego, que a gente vai ver hoje. As outras sessões, elas é uma sequência, mas as outras sessões elas estão gravadas, caso alguém queira assistir posteriormente, né? Se alguém não estiver no grupo, também é só avisar que a gente adiciona. Então, eu vou compartilhar a tela. Ela é uma sessão gravada, então não é ao vivo, né? Claro. E eu vou fazer a tradução simultânea. Aí, então. Oi, boa noite a todos. Bem-vindos ao Facebook Live TWR. Eu estou aqui em Dharamsala, na Índia, num lindo lugar, na Casa Norbu. Aqui é um pouco tarde para mim.
É que é 11h30 da noite. Então, eu ainda estou também me acostumando ao fuso horário. Mas eu prometo que eu não vou dormir enquanto eu estiver falando. Então, hoje, o nosso tópico é meditação dissolvendo o ego. É claro que é um título bem sofisticado, né? Todos nós gostaríamos de ter essa experiência. Todo yogi, todo praticante gostaria de ter. Todo praticante gostaria de ter essa experiência, dissolver o ego. Mas antes de ir isso, eu gostaria de perguntar como está a sua experiência das práticas e da meditação. Vocês têm praticado? Vocês têm feito 5 vezes prática informal? Vocês têm refletido nos últimos 3 anos qual foi o seu modo? Os seus padrões de pensamentos e emoções, que reconhecer como esses padrões de pensamentos e emoções estão afetando o seu bem-estar e a sua saúde. Ou qualquer condição que você tenha, ou a realidade das situações que você criou na sua vida, como que ela corresponde. Então, basicamente, nós criamos a nossa realidade, nosso ambiente. Basicamente, a partir das nossas visões, das nossas emoções. E refletindo, a gente consegue reconhecer muito claramente. Então, a gente sente também que é possível mudar. Então, se você está fazendo prática, você está sentindo alguma mudança? Então, esse seria o último tópico que a gente discutiu, e eu espero que vocês todos estejam fazendo a prática e sentindo algum efeito, não desistindo, praticando continuamente. E aqueles que estão vindo pela primeira vez, eu recomendo que vejam os outros vídeos que estão gravados, que estão no meu Facebook. Então, meditação dissolvendo o ego. Então, vamos pensar em algumas coisas. Então, meditação para dissolver o ego, meditação para dissolver a dor, meditação para dissolver o corpo. Então, se você pensar nas práticas antigas, no Dzogchen, no sistema de grande perfeição, tem muitas histórias de mestres e yogis que atingiram o corpo de luz, o corpo de arco-íris. Então, como que eles conseguiram atingir esse corpo de arco-íris? Porque eles, pelo poder de sua meditação e consciência, ele dissolve todo o corpo em luz no momento da morte. No processo de morrer, é capaz de dissolver todo o seu corpo físico em luz. Então, imagine quanto poderoso isso pode ser. Isso é possível. É possível que, obviamente, dissolver a nossa dor é possível também. Então, nas últimas meditações, muitos de vocês tiveram experiência disso, quando a gente estava trabalhando com a ideia de que você não é sua dor e separar você da sua dor. Se você é capaz de estar mais consciente
da sua estar mais conectado com a sua consciência, mais longe da dor. Então, é capaz de curar essa dor também. Então, eu vi muitos comentários de pessoas de o quanto isso ajudou as pessoas a liberarem. E algumas vezes até era capaz de liberar dores dores crônicas, dores de longa data. Então, eu acho isso incrível. Então, basicamente, isso significa que você é claramente capaz de ultrapassar a sua dor física e emocional. Então, você é capaz de dissolver a sua dor física e emocional. Você é capaz de desconstruir o seu corpo físico. Você é capaz de desconstruir a sua dor física e emocional. E a razão de por que a gente é capaz de fazer isso é porque uma das razões é porque a gente é capaz de dissolver o ego. Então, vamos falar um pouco sobre isso. Se você é capaz de dissolver o seu ego, de liberar o seu ego, então você é capaz de dissolver sua dor, ou dissolver seu corpo físico, que é produto desse ego. Então, o senso de desconstrução de corpo, de dor, ou liberar esse corpo de dor e ego. Então, basicamente, o princípio é o mesmo. Então, vamos falar um pouco no nível de experiência pessoal. Como que a gente faria isso? Ou mesmo a questão seria quantas vezes na nossa vida que a gente se sente perdido, sente desconectado e sente que a gente tem dificuldades, a gente tem essas experiências. De alguma forma, a gente não sabe quem a gente não tem o senso claro talvez nas sessões de terapia a gente pode identificar uma clara identidade. Então, basicamente, alguns senso a gente está tentando encontrar a identidade, mas aqui, nesse caso, a gente está falando sobre dissolver a identidade. Então, encontrar uma é pior do que dissolver, né? Então, normalmente eu penso que as pessoas que não têm um claro senso delas mesmas ou que estão muito perdidas e desconectadas, talvez a ideia de dissolver ego pode ser mais desafiante, porque elas não sabem o que dissolver, porque elas não têm algo muito claro com o que elas estão identificadas. Mas quando as pessoas têm um forte senso de eu, um senso de identidade, basicamente pode ser um grande problema na vida. Você tem um forte senso de eu e pode ser uma fonte de conflito com as pessoas, porque você normalmente quer ser o mais importante, o mais correto, que tem a verdade. E você pode ter problemas com muitas pessoas. Então, a ideia de senso de eu que a gente estava falando, então vamos olhar um pouquinho mais perto na nossa vida. Um senso de eu. Então, pense em cada momento na sua vida, talvez nesse momento, agora na sua vida,
ou em qualquer momento que você sinta desafiante. Quando você se sente machucado. Quando você se sente perdido. Quando você sente... Eu sinto dor. Eu sinto machucado. Me sinto machucado. Eu sinto dor. Me sinto machucado. Realmente isso me machucou, eu me sinto magoado. Pense nessa experiência quando você sente isso. Vamos por um momento colocar uma câmera. Uma câmera está... essa câmera está voltada para fora e de repente ela volta para dentro. Você aperta um botão e ela se volta para você. Então você olha para dentro de você, para esse claro senso de eu me sinto machucado. Eu sinto dor. Tente encontrá-lo. Você consegue encontrá-lo? Então, conforme eu vou falando, eu gostaria que todos tentassem fazer isso. Sente-se confortavelmente. Reflita. Lembre-se desses momentos em que você sente, eu me sinto machucado. Quem é esse? Observe diretamente. Observe de forma clara. Essa prática é muito poderosa. Então, é como se você vai chegando mais perto, mais perto, mais perto desse senso de eu, ou desse senso de quem está experienciando a dor. Mais perto, mais perto, mais perto. Como uma câmera, que em algum ponto você não vê a imagem bem claramente, né? Você simplesmente vê os pixels de luz. Você vai mais perto, vai se aproximando, e daí você passa a não ver mais os pixels de luz, e se torna um espaço claro e aberto. Quando se torna um espaço claro e aberto, esse é o momento que a gente fala de meditação dissolvendo o ego. Você está meditando, você está contemplando, olhando para dentro, não conceitualmente, olhando mais perto, aproximando o ponto. Você não vê um senso de eu sólido ali, mas você vê mais como uma presença de luz, como pixels de luz. Quando você for mais se aproximando, talvez você não veja nada, nem os pixels de luz, você simplesmente vê espaço, um espaço claro. Então, quando você experienciar o espaço claro, é que o ego realmente se dissolveu. De alguma forma, talvez há como 100 ou 1000 egos ali dentro. E cada dor é produto de um específico ego. Cada dor, cada doença ou bloqueio
é também produto de um ego específico. Então, o ego, o senso de eu, ele que está criando essas coisas. A gente falou sobre a realidade, o que você percebe. A gente não fala muito sobre o que você percebe tem a ver com a percepção do eu. Como você vê a si mesmo é como você vê a realidade que você criou. Não há nada mais do que a criação e a percepção do eu. Se a percepção do eu ela é maior que a realidade que você criou, então ela é maior do. Peraí, vou voltar. Então, a realidade que você criou não é mais do que a limitação da criação, da percepção do eu, né? Se a percepção de eu é melhor que você, é melhor do que a realidade que você criou, então a realidade que você é capaz de criar, ela vai mudar também, ela vai se expandir. O seu mundo vai se expandir, o seu mundo vai se desenvolver mais, vai se clarear mais. Quer dizer, tem mais espaço, mais consciência, mais calor, mais senso de liberdade no seu mundo. Porque o senso de percepção de eu está muito mais expandido do que antes. Então, de alguma forma, quando a gente estava falando sobre a dissolução da dor, ou da dor física, ou a dissolução da dor emocional, a razão por que a gente é capaz de curar essas coisas é porque a gente é capaz de mudar, fazer uma mudança na percepção do eu. Então, de uma outra forma, a gente é capaz de dissolver o ego, expandir o senso de eu, mas mudar o que esse ego criou. Porque a realidade que ele criou também é desconstruída, porque ele não está mais apegado àquela realidade. É muito parecido que quando então eu sempre falo assim, se você deixa uma nota de $100 na rua, depois se você tentar encontrá-la, muito provavelmente você não vai encontrar se você deixar. Por quê? Porque esses $100 vão estar autoliberados, eles vão se autoliberar. O que significa que esses $100 eles se autoliberam? Ele, na verdade, como ninguém estava segurando ele foi capaz de tomar outro rumo, né? Da razão porque os bloqueios ou doenças ou dores emocionais eles estejam ali por muito tempo, é porque há alguém ali que está fazendo continuamente, está fazendo esforço para que elas continuem ali, que elas fiquem seguras ali. De alguma forma, não apenas ali, mas há alguém que está fazendo, às vezes, que ela aumente, que fique mais forte,
que fique pior. A única forma que a gente é capaz de liberar essas coisas é quando a gente é capaz de liberar o ego, dissolver o ego. Então, dissolver o ego ajuda a dissolver a dor, ajuda a dissolver o corpo também. Então, a desconstrução do corpo, a desconstrução da dor, isso acontece porque acontece a desconstrução do ego. Então, ego. Então, de alguma forma, a liberação do ego. A liberação não é a liberação das manifestações externas, das suas emoções negativas, mas um senso profundo de liberação é a liberação de você mesmo, do ego. Isso que está nos ensinamentos e no Dharma, isso ultimamente, ponto último, o ego, ou a mente que se agarra, é aquele que produz qualquer dor, qualquer emoção. Então, vamos fazer uma meditação curta relacionada a esse tema. Então, gostaria que por um momento todos parem de teclar ou de clicar em qualquer coisa. Então, faça 5 respirações profundas. Seja completamente consciente da quietude no seu corpo, silêncio da sua fala e da espaçosidade da sua mente. Tenha um senso de descanso na quietude, no silêncio e no espaço. A quietude interna, o silêncio interno, a espaçosidade interna. Esteja consciente sobre as referências do eu. Eu me sinto machucado. Quão frequente você usa a palavra eu? O quanto você define você mesmo com o senso de eu? Quão forte
esse senso de eu, ela se torna uma fonte de conflito com os outros. O quanto que esse senso de eu se torna uma separação dos outros. O quão frequente você sente desconectado do resto do mundo, com esse senso de eu, esse eu. Apenas sinta como você sente. Quão frequente você sente? Qual é a forma que você sente? E gradualmente olhe para dentro, como mudando a direção da câmera. E observe de forma nua, direta. E como fazer, é como se fazer uma aproximação, um zoom na câmera. Mais perto, mais perto, mais perto a nesse senso de eu. Seja como for que você experimenta ele, você vai diretamente mais perto dele. Conforme você vai mais perto, se aproximando, um senso de forte de eu, é como se ele vai se dissolvendo. É como uma imagem que você vai se aproximando e ela se dissolve. Não parece mais uma cara, ou ela vai se tornando pixel de luz. Conforme você vai se aproximando para dentro, para esse senso de eu, mesmo esse pixel de luz, ele vai se dissolvendo, ele vai se tornando mais como um espaço claro. Não apenas eu estou dizendo isso, eu gostaria que todos de vocês experimentassem isso. Agora eu sinto que não há um senso de eu, apenas pixel de luz, ou apenas espaço claro, uma presença pura. E se isso é verdade, descanse ali sem elaborar. Essa é a meditação de dissolver o ego. Então, descanse ali por um momento. Então, ok, você pode abrir os olhos. Por um momento, você
Você está em presença, sem esse eu particular, esse ego. Então, eu estou feliz. Eu gostaria de que vocês compartilhassem experiências de como que foi essa experiência de dissolver o ego. Como vocês sentiram, é possível fazer isso? Então, apenas pensem. Numa relação, por exemplo, se tem desafios, se há conflitos, bloqueios, ou se há bloqueio no corpo, ou dor no corpo, ou uma ferida profunda, todos foram criados. Não apenas eles foram criados, mas eles foram guardados, muito bem aguardados pelo ego. E enquanto o ego estiver ali, ele vai sobreviver, vai continuar por ali por muito tempo. Então, para dissolver, não é apenas dissolvê-los como algo externo, tentar mudar algo, a sua realidade externa. Isso não, a não ser que você mude algo dentro, aquele que criou isso, ou aquele que está agarrando-se a isso que não está permitindo que ele se libere. Então, a única forma de ter a autoliberação é a liberação do ego, aquele que criou e que está e continua se agarrando àquela situação, qualquer situação na vida, ou seja, uma doença, ou uma dor, um conflito, eles não foram embora, a não ser que há algo em você, um particular tipo de ego que está conectado com aquelas situações, com aqueles bloqueios, com aquela dor. Então, a situação fora, ela também vai mudar, se você for capaz de mudar. Então, isso seria isso que diferencia um bom meditador de um meditador que não é bom. Tentar trabalhar no nível do eu, da personalidade. E o meditador ruim, ele tenta mudar a situação fora. Ele tenta mudar, ao invés de tentar mudar a si mesmo, a personalidade, ele tenta mudar fora, as situações fora. Mudando de lugar, mudando de relação, mudando, fugindo das responsabilidades, tentando se afastar da dor, fugir da dor, negar a dor. Então, se você continuar suprimindo, você nunca vai ser capaz de liberar. Se você suprimir, a supressão é a própria confirmação de que você não é capaz de se liberar. Eu não sei por que a gente faz isso, né? Porque, às vezes, em algum senso, talvez a gente pense que a gente pode fazer alguma mudança lá. Mas o fato de de estar suprimindo confirma que você não está liberto daquilo, que você está emperrado ali, que você não é capaz de se liberar. Mesmo no momento também que você for capaz de
mudar o criador, o que se apega, o que se agarra, conforme você for capaz de fazer essa mudança nesse senso de eu, qualquer coisa que você tenha criado automaticamente vai se autoliberar. É por isso que a gente chama de autoliberação, porque vai embora por si, assim, ninguém está mais segurando aquilo. É como uma nota de dinheiro ali na rua, de $100 na rua. Então, como que foi a sua meditação? Eu gostaria de ver os comentários aqui. Parece que não tem muitos comentários hoje, tá um pouco... Então, como que foi? Então, muito bom. Está lendo ali, obrigado. É um bom começo. Tem o Bob dizendo vamos deixar ir, né? Vamos liberar. Então, ok. Basicamente, o senso de eu, que é absolutamente necessário, mas o problema é o senso de eu que cria todos os problemas. Sem eu, sem problemas. Sem o eu, não há problemas. Então, se tem uma meditação que fala assim, quando você tem uma dor de cabeça, você, quando tem uma meditação que fala que quando você tem dor de cabeça, você visualiza que você não tem cabeça. Se você for capaz de ter sucesso em visualizar que você não tem cabeça, então você não vai ter dor de cabeça. Da mesma forma, se você for capaz de dissolver o ego, então, particularmente tudo que o ego criou vai se dissolver por si mesmo. Então, é a forma essa forma que o corpo de arco-íris acontece. É como a verdadeira cura acontece. Porque alguém mudou no senso de percepção de eu. Então, de alguma forma, a gente sabe qual que é o lugar correto de trabalhar. E sabe qual que é o lugar que não é correto de trabalhar, que não vai acontecer. Então, eu espero que essa sessão tenha sido útil, tenha ajudado. Então, aqui passou da meia-noite na Índia e agora eu estou um pouco mais acordado. Então, na próxima terça, a gente vai continuar com as perguntas e respostas. Então, se alguém tiver alguma pergunta, então você pode postar lá e a gente vai selecionar algumas das questões e tentar respondê-las. Eu não sei quantas línguas estão sendo traduzido. Talvez Mariela possa saber quantas línguas que está sendo traduzido esse Facebook Live. E claramente a gente está tentando traduzir em algumas línguas. Isso, e depois que a gente terminar todo esse ciclo, a gente vai tentar criar um plano de o que a gente vai fazer por 10 dias
meditação todos os dias sobre clareando a dor. Por 10 dias, todos os dias, a gente vai ter uma meditação guiada. Então, a gente vai organizar de uma forma e que então cada país vai ter uma pessoa que vai guiar a meditação. E a gente vai Então, a gente vai ter 10 dias de meditação guiada por cada pessoa, né? Então, eu estou bem emocionado com... emocionado não, emocionado. Então, depois eu deixo vocês saberem como vai funcionar e muito obrigada. Boa noite ou boa manhã e vejo-os em breve. E aí, gente? Como é que foi? Excelente. Agora não é fácil não, né, Emily? Ele falando é tão simples, né? Isso aí. Isso faz muito sentido, né? Toda vez que eu escuto isso, assim, sobre dissolução do eu e tal, daí eu falo, nossa, é verdade, né? Como é que a gente está tão preso, assim? A gente esquece, escuta, esquece, e daí tenta entender o que é que tá... Mas muito bom, É assim. interessante que ele, como sempre, ele vai levando a gente, né? Vai levando a gente. E aí ele me levou a um pouco antes, umas 2 horas antes da meditação, eu resolvendo aqui algumas coisas, até em relação à internet, problemas que eu estou tendo na internet no meu computador e no Zoom, enfim, aí eu estava conversando lá na loja, e aí a maneira que eu conversei, o jeito que eu falei, as coisas que eu falei, né? O ego, eu brinco com meu narizinho arrebitado, e aí ele me levou lá. E de lá ele me levou, foi andando para trás, para trás, para trás, me levou lá na minha infância, algumas circunstâncias, mas ele leva de uma maneira amorosa, né? Compassiva, não é meia culpa, meia culpa. Quando vocês falaram agora que é difícil, eu sempre fico pensando, quando eu falo isso, por que eu estou falando isso? Porque será que eu estou presa a essa coisa do é difícil para mim? Estou falando de mim, desse euzinho aqui, esse monte de euzinho Na aqui. verdade, é difícil para quem? É a pergunta. Difícil para quem, né? Isso. Para qual Isso. eu, né? Qual eu, esse monte? Aí eu fui lá nesse específico que eu vi que ele me levou lá na loja, da loja eu fui andando. Foi aquele. Eu não vou abrir muito, que não tem necessidade, não é momento. E aí agora ele fala, né, que depois dessa série maravilhosa, abençoada, não tem adjetivo, ele já tem uma proposta de dar continuidade com outras meditações, né? Só com essa que ele falou ali, eu acho que a gente já podia fazer mais vezes, né? Eu estou fazendo, eu ainda não consegui fazer as 5, porque a gente tem estudos praticamente todos os dias, né? Segunda, terça, quarta, eu não tenho quinta, sexta, tem sábado e domingo não, sábado também. Aí, nesses dias que eu não tenho, somente de manhã, eu faço de manhã, sabe? Faço de manhã. E Que as dá para 5 vezes por dia, né? Que ele sempre fala para a gente se lembrar de forma informal, né? Eu acho Eu que pensei.
o resultado que a gente vai sentir na vida, na série, é a gente conseguir integrar essa prática, né, no nosso dia a No dia, dia a assim, nos dia, no momentos cotidiano. que a gente É, se sente perfeito. desafiados, lembrar dessa instrução, talvez ouvir de novo para que a gente memorize ela, que a gente não precise nem escutar de novo, assim, que a gente consiga memorizar a instrução para a gente conseguir, Sim, sim. né? Isso eu acho que é bem legal fazer. Eu não É sei como é que vai muito funcionar essa meditação ali, tá? Porque isso eu até vou perguntar para a André se ela tem depois, porque o série que ela me passou não tinha isso, né? Mas vamos ver se ela lembra como é que foi feito, se o Brasil participou ou não, ou se teve tradução. Mas porque, eu imagino que sim, para o inglês deva ter tido, né? Mas aí eu vou ver depois, já que ele comentou ali, se a gente tem acesso. as meditações que ele está fazendo já são de muita valia, de muita valia. Está me ajudando muito, 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 muito mesmo. É Mas, só mesmo. mas alguém quer comentar Sim. também? Obrigada pelo comentário, Cida. É sempre bom ver que você está praticando aí, tá firme. É sempre bom a gente escutar também os comentários dos outros, né? Que a gente se inspira, né? Continuar. É o processo de cura É, né? acontecendo, minha amiga. Acontecendo. Eu basicamente vou comentar um pouquinho de mim, deixa eu ver se dá tempo, dá, né? Aquela meditação que ele fala para visualizar o Hung, não sei se vocês lembram, é uma meditação passada, né? Eu tenho feito ela bastante, assim, e eu tenho achado bem incrível, porque daí eu me conectei com a simbologia do Hung, né? Eu já tinha uma conexão, claro, porque é o Hung tibetano, do coração, mas essa prática me fez, assim, acho que virou uma chave de eu começar a praticar essa respiração que ele ensinou, né? Com a visualização do Hung nas situações desafiantes. Ele falou que era para você exalar e aquela exalação ia tocando, né? As situações. Eu tenho feito isso em momento, assim, de forma informal. Eu queria compartilhar que tem sido uma experiência interessante, assim. Às vezes eu me vejo, né, uma identidade de dor com uma situação e eu visualizo o Hung naquela situação e aquilo meio que dá uma quebrada, uma mudada, assim. Então, essa meditação também está gravada ali, se alguém tiver curiosidade de praticar, depois eu coloco ali no grupo qual que é. E se eu lembro qual delas é. Mas alguém teve uma experiência, quer compartilhar? Eu acho, para mim, assim, ainda não consigo, são muitos ensinamentos, né? Mas, assim, ah, o Rinpoche, ele vai levando bem essa coisa, assim, da gente perceber o eu pequeno, né? Dos egos, desses muitos egos, né? E da coisa maior, ele fala do espaço, né? Que existe, que quando não tem, né? Quando a dor está toda ligada ao ego. Então, assim, eu ainda estou muito no mental, assim, ainda não consigo trazer para o coração, realmente. Agora, também achei muito legal tu ter falado dessa meditação, dessa visualização do Hung, né? Na verdade, eu tinha me esquecido, mas aquele dia que a gente praticou foi bem legal, né? Mas depois eu me perdi, assim. Agora foi legal tu ter falado, né, dessa experiência, assim. Ainda não consigo colocar, assim, tanto em prática. Eu fico muito ainda no mental, assim, né, de pensar, observando, acho que até estou conseguindo, acho que até mesmo eu ver do mental já é uma coisa, de Já é ver uma situações coisa. já é uma coisa, né? Sim. Mas assim, né, cada um no seu, né, no seu caminho, né, na sua história, assim, mas percebo em muitas situações, assim, que acho que algumas situações, às vezes eu ia ficar mais assim, meio que, sei lá, aquela raivinha, aquela coisa assim, e às vezes eu já estou conseguindo assim, não vale a pena, né? Não entra nessa, já estou me dando uns bons conselhos, eu acho, sabe? Assim, Mas acho que é nessas ai, pequenas coisas mesmo, não é uma super coisa, né? A gente, essas pequenas liberaçõezinhas, é como se a gente estivesse eu num vejo campo de que treinamento, né?
Aí eu percebo, assim, eu digo, não entra nessa, né? Não, já sabe onde vai dar, não, sai fora, vai, né? Assim, tipo, eu mesmo comigo mesmo. Digo, não quero entrar nessa. E assim, eu vejo assim, ainda não tô, claro que não, né? Assim, né? Mas tu vê, né? Os ensinamentos te levam a pensar realmente, né? Nessa liberação. Aí vem os exemplos, né? Dos mestres que conseguiram com a consciência, né? Como o Rinpoche falou, né? Com a consciência, com a meditação, né? Conseguir liberar o corpo, né? O dia desse o Gil mandou um vídeo até do túmulo, né? Aí num mosteiro lá falavam, né, de uma monja que conseguiu, com a prática, alcançar esse corpo arco-íris, né? Quer dizer, é tudo com a prática, com o estudo, com as vivências, né? Sim, acho que não adianta muito ter pressa, né? Vamos vamos ver, nas pequenas coisinhas, eu acho, né? Mas está sendo muito bom, Emily. Obrigada mais uma vez. Que bom. Gente. Mais alguém? A gente vai fazer dedicação, então. Peraí, não é essa. Deixa eu compartilhar errado. Aparecendo, né, para vocês aí, né? Ai, não é. Desculpa, gente, eu pus errado de novo. Tem duas preces de dedicação, mas a mais comum é essa aqui, que a gente normalmente faz, né? Então, a gente sempre dedica os méritos dessa prática para todos os seres, que eles possam também se liberar do sofrimento, né? Gosunda Dipa Kanso Sen Chena Kihiden Du